Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui de volta para mais um dia de leitura do Claboc e hoje vamos dar sequência ao livro de Provérbios e vamos ler os capítulos 4, 5 e 6, né, desse livro tão maravilhoso de enriquecedoras lições. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative ali as notificações, clica no sininho para que você esteja sempre atualizado dos conteúdos novos aqui. Tá? E eu vou te pedir que você faça o triplo C, que você curta, que você comente e que você compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você puder. E assim o Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia, em ordem cronológica, fique cada vez mais conhecido, tá certo? E vamos ajudar a incentivar as pessoas a terem uma rotina de leitura da palavra de Deus. Não para que a palavra de Deus seja uma rotina, mas que nós tenhamos esse hábito saudável de nos alimentar do Espírito Santo de Deus todos os dias através da sua palavra. Tá bom? Então, nós também temos, né, melhor dizendo, um grupo exclusivo do WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo, então é só você acessar, entrar no grupo exclusivo e participar ali da família Plaboc com conteúdos diferenciados. Tá bom? Então, é só seguir com a gente, com certeza você vai ser muito bem-vindo. Vamos orar, pedir a Deus uma bênção na leitura de hoje. Nosso Deus, nós pedimos que tu nos abençoes e nos auxilies na leitura da tua palavra. Se conosco, segura em nossas mãos, abre o nosso entendimento, que o Senhor retire as preocupações e que a nossa mente, o nosso coração seja voltado agora para as coisas que são do céu e para as revelações contidas nas Escrituras Sagradas. Nos ajuda, Senhor, nós oramos, pedindo a tua bênção assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá para Provérbios, capítulo de número 4. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixes a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único, em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os teus anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão seus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te à correção e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos seus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo agora para Provérbios, capítulo 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha
destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da tua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus instrutores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios, e em todo o tempo, e pelo seu amor, ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante o Senhor, os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Louvado seja Deus. A única observação que eu queria fazer aqui, tá? Ele fala aqui, a partir do verso 12, do arrependimento. Uma das coisas que mais ferem, uma das coisas que mais fere a nossa vida é o arrependimento. É você, depois de ser avisado, de ser ensinado, ou até mesmo de ter uma boa oportunidade, e você desperdiçar isso, o arrependimento que vem depois, ele é cruel. Então, que nós possamos seguir a vontade do Senhor, a orientação de Deus, a voz de Deus, a voz dos pais, a voz dos mais experientes, para que nós não possamos chegar a esse ponto. Como aborreci a correção, como desprezou o meu coração a repreensão. Não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o ouvido. Então ouça, principalmente você que é jovem, ouça, ouça os seus pais, ouça ali as pessoas mais experientes, ouça, pondere, pondere, pense, reflita naquilo que está sendo dito. Tá? Por mais que você saiba, por mais que nós tenhamos conhecimento pela internet, por mais que nós tenhamos conhecimentos nos livros, mas pondere, pergunte, reflita naquilo que eles estão dizendo, os conselhos deles com você. Né? Não jogue fora, não desperdice, não finja que não ouviu, para que o arrependimento ele não amargure o seu coração. E nem seja, como a própria disse, o seu fim é amargoso como o absinto. Então ouça a correção. E óbvio, isso não é só para o jovem, né? Isso é para aquele que é idoso, tem mais de 85, tem menos de 85, tem 40, tem 50, tem 30, é mulher, é homem, é criança. A voz de Deus, ela nos ensina que nós precisamos ouvir a sua própria voz, a voz de Deus, mas também aquelas pessoas mais experientes, os mais sábios, os nossos mestres, os nossos ensinadores. Então, aceite a correção. Não fique chateado com seus pais. Não fique chateado com o pastor da sua igreja, com o seu líder, por ele te repreender. É claro, a repreensão ela tem que ser com carinho, ela tem que ser com amor, ela tem que ser também com sabedoria. Não é isso? Mas aceite, aceite. Ouça, reflita naquilo que você fez, como você poderia ter feito melhor, porque isso é luz para a sua vida. Isso é um caminho que vai te levar à luz da aurora, ao dia perfeito. Então, não deixe isso, não abandone isso, não despreze isso. E que cada um de nós possamos entender isso.
Vamos ouvir a voz dos mais experientes, né? E aqui a mulher estranha, isso aqui vai ficar para uma outra oportunidade. E não cabe nem muitos comentários, né? Não cabe nem muitos comentários. É fugir, porque os lábios dela desceram favos de mel, mas o fim dela é amargoso, é absinto, é juízo, é espada de dois fios. Os seus pés descem à morte. Então, ó, juízo, hein, homem? Juízo, varão. Juízo, jovem. Juízo. Claro que isso serve também para as meninas, com relação ali ao bonitão, ao saradão, ao do shape ali no padrão. Então nós precisamos ter esse entendimento, discernimento e sabedoria de Deus. Vamos seguir aqui agora para o próximo. Provérbios capítulo 6, né? Provérbios capítulo 6. Vamos lá. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se desse a tua mão ao estranho, enredaste com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isso agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te, como a gazela, da mão do caçador, e como a ave, da mão do passarinheiro. Vai ter como a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado? Assim te sobrevirá a pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a sétima a alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. Estas 6 coisas, tá? O Senhor aborrece. E a sétima, agora, a alma do Senhor abomina: o que semeia contenda entre irmãos. Depois eu vou fazer um comentáriozinho aqui, tá? Então, 6 coisas o Senhor aborrece, mas o Senhor abomina uma, é a sétima. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prenda com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma, tendo fome. Mas, encontrado, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma. O que tal faz? Achará castigo e vilipêndio. O seu opróbrio nunca se apagará, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multiplique os presentes. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui cabe um ponto muito importante. Então, eu falei
que eu ia comentar ali sobre o verso 19, né? Na verdade, do verso 16 ali até o verso 19, sobre as 6 coisas que o Senhor aborrece, que aborrece o Senhor, e aqui ele abomina. A sétima é aquele que semeia contenda entre irmãos. Isso aqui é muito sério, muito sério. Eu estava lendo uma postagem aqui e ela dizia o seguinte: hoje em dia, tá? Há tanto irmão atacando outro irmão, é tanto crente atacando outro crente, que o diabo, que Satanás, ele não tem o que fazer. Então, tem muitos irmãos, tem muitos crentes, irmãos, vidas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, cristãos genuínos, que estão fazendo o trabalho do diabo, que estão fazendo o trabalho de Satanás, estão semeando contenda entre irmãos, estão semeando mentiras, estão semeando fofocas. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui que o Senhor abomina isso, abomina. O Sermão do Monte, Jesus diz que nós devemos ser pacificadores. Não podemos inflamar contendas, não podemos jogar gasolina em discussões. Nós precisamos ser pacificadores. Nós precisamos ser instrumentos de paz, instrumentos de reconciliação. Então não podemos alimentar o ódio, não podemos alimentar dissensões. Eu não estou dizendo que nós não devamos combater falsas doutrinas, falsos entendimentos, ou até mesmo divergências teológicas, divergências doutrinárias. Até isso precisa ser feito com amor. Mas nós estamos nos atacando, nós estamos nos ferindo, nós somos do mesmo exército. Nós somos do mesmo exército. Então você imagina, nós somos um exército, estamos em guerra contra outro exército, o exército do mal, o exército das potestades, não é isso? Só que nós estamos batalhando contra nós mesmos. Isso está muito errado, irmãos. Nós não podemos aceitar isso. Isso não é conduta cristã. Não é conduta cristã. Então pense nisso. Pense nessa citação que eu vi hoje e achei maravilhosa, achei lindo, apesar de triste. Então, há tantos cristãos atacando outros cristãos que Satanás está sem o que fazer. Ele só está batendo palma. Ele só está batendo palma. Então vamos mudar esse quadro. Amar a Deus e amar o próximo. Orar por os nossos inimigos. Os irmãos estão entendendo? É amar o seu inimigo. É amar. Orar por ele, por aqueles que vos perseguem. E aí você quer bater, matar o seu próprio irmão, o seu conservo em Cristo Jesus. Vamos acordar, irmãos. Estamos em momentos de definição. Jesus ele está às portas. Os sinais estão aí. Então não há tempo para isso. Nós precisamos viver a palavra. Amém? Então vamos orar para que Deus nos dê comunhão. Então, às vezes, sim, nós precisamos de paciência. Às vezes nós precisamos nos renunciar. Às vezes nós precisamos baixar o nosso ego. Nós precisamos cair no pó para semear, para evitar uma contenda, para poder reconciliar dois irmãos. Nós precisamos ter isso em mente. Precisamos cumprir a palavra do Senhor. Se o teu irmão tiver algo contra ti, vai até ele antes de ofertar. Você precisa resolver isso com o teu irmão. Não é nem se você tiver problema com ele. Se você acha que ele tem, ou ele tem problema com você, vai lá. Reconcilia-te com ele. Antes de ofertar, senão a sua oferta vai ser inválida, não vai ter valor nenhum para Deus. Isso é muito sério, não podemos brincar com a palavra de Deus, irmãos. Não podemos brincar com o evangelho. Evangelho é coisa séria. Evangelho vai nos levar para a eternidade. Ou a falta dele vai nos levar para o inferno. Nós precisamos acordar para isso. Isso não é, vou botar medo, não. Isso é viver o evangelho. Porque o Senhor abomina quem semeia contenda entre irmãos. Ponto. Ponto. Então você semeia contenda dentro da sua igreja, você semeia contenda dentro da sua família, você semeia contenda dentro do seu local de trabalho. Você semeador de contenda, saiba, Deus abomina você. Se sou eu, Deus ele me abomina. Vamos acordar, irmãos. Vamos acordar e viver o evangelho de Jesus Cristo na sua plenitude.
Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Antes de orar, por favor, eu reforço aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, entre para o grupo exclusivo do WhatsApp. Deixe aqui o seu comentário. Qual desses provérbios, né, que nós lemos aqui, perdão, hoje, qual deles você se identifica? Qual deles é mais marcante para você? Coloque ele aqui nos comentários. Por favor, nos ajude para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Tá bom? Vamos orar? Agradecer a Deus? Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra, porque nós podemos aprender mais, podemos refletir mais, podemos ser melhores servos. Nós pedimos, ser conosco. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nós pedimos que o Senhor repreenda do meio dos seus servos todo espírito de contenda. Aqueles que semeiam contenda, Senhor, que eles possam se arrepender, que eles possam, Senhor, refletir, que o teu Espírito Santo os toque, os transforme, e que eles sejam portadores de bênção, que eles possam semear a tua palavra, que eles possam semear amor, que eles possam semear paz, que eles possam semear alegria, felicidade, esperança, que eles sejam instrumentos nas suas mãos. Nós oramos, pedindo a tua bênção, gratos por tudo que o Senhor tem feito a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, o seu ministério, a sua congregação, a sua saúde e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.